Oi, meninas e meninos, eu aqui novamente para a gente continuar, né, a aula de ventosa terapia. Essa aula teórica, essa aulinha básica, para ver se você procura entender. Estou relaxado assim porque eu acabei de fazer uma ventosa, tá, gente? Então a ventosa ela deixa a gente meio assim nessa sensação de cansaço, né? E tudo isso é para me falar sobre as reações da ventosa, né? Como a gente avaliar a ventosa. E ela tem esse poder realmente de, quando você acabar de fazer a ventosa, isso depende muito do tempo, quero deixar assim bem claro para vocês que não é a quantidade de copos que vai fazer dessas canoplas que vai fazer com que você relaxe, vai ser os pontos específicos que você vai usar para que você possa ter um relaxamento. Independente disso, eu quero uma ventosa para relaxamento, né? Eu quero ventosa para dor, eu quero uma ventosa para me ajudar no meu cansaço, eu quero uma ventosa para que possa me ajudar na minha insônia, né? Eu quero a ventosa para que ela me ajude na tosse. Então, como que vai chegar a tudo isso? Quantos copos eu vou usar? Que ponto? Até na aulinha prática que vocês vão ver aí, que eu fiz, né, uma demonstração que eu fiz, mostrei alguns pontos para insônia, né, nós estamos falando disso. Então você vai ver que realmente são coisas, né, porque a ventosa, gente, ela tem muito assim, né, de questão de, se você tem uma doença crônica, uma doença aguda, vamos colocar aí uma fibromialgia. Quanto tempo você usa a ventosa? Hoje eu vejo muitas pessoas, enchem as pessoas de copos, né? Não é a quantidade, não. Isso não como eu digo sempre, não importa a dosagem. E ventosa era uma coisa assim tão minuciosa quanto colocar agulha, né? Quando você vai realmente, quais são os cuidados que você tem que tomar? Quais são os cuidados que você tem que analisar? Você tem que analisar a flexibilidade, a idade, né, dessa pessoa, se é uma criança, se é uma pessoa de maior idade, você tem essa doença crônica, qual que é essa doença crônica? Como realmente agir, né, nesse compasso de passo a passo, para que possamos realmente entender essas reações. As reações que eu falo, geralmente vai ser o quê? O que essa pele mostra pra gente, né? Onde eu vou realmente, de repente, qual o tempo que eu coloco nesse ponto, esse recipiente, entende? Então, essa pele ela vai nos dar uma cor muito vermelha, porque a pele ela vai, com essa sucção, se você deixa 10 minutos, ela vai ficar muito mais vermelha e vai também ficar escarificado. O que eu falo? A derme ela vai ficar porosa, né? Você chega a ver os micros pelos. Então o que acontece? Mas você precisa entender também. Só que ela, com esse tempo todo, você já está fazendo uma desintoxicação, né? Uma desintoxicação para quê? Para esse sangue, né? Ele flua melhor. Então vai ficar também, conforme o tempo que você faz, ela vai ficar também um pouco dolorida. Quanto mais tempo você deixa, então às vezes você enche o corpo de ventosa, né? E aí o que acontece? Na hora que você vai deitar, o seu corpo está todo roxo, ele está todo inchado, porque você puxou essa musculatura com essa sucção. O que acontece? Vai acontecer o quê? Você vai ficar com dor. Então às vezes, se você já está com dor, você está irritado com o seu sistema nervoso maior, você tem uma irritabilidade, essa dor vai deixar, em vez de te beneficiar, ela vai fazer o quê? Fazer com que você fique mais irritado. Então a ventosa, ela tem que ter, né, um vácuo de 2, 3, né, 2 a 3 sucção, mas você tem que saber quanto tempo deixar. Isso de acordo com aquilo que você está tratando, né? Então, relaxa, ventosa é bom. Então você tem que saber
aonde vai aplicar, né? Qual é o tempo? Eu preciso deixar, por exemplo, um tempo de B3 lá, quanto tempo? B3, gente, quer dizer bexiga, né? F9, quanto tempo eu posso deixar? F9 eu quero dizer o quê? Eu estou cuidando do fígado, né? IG13, IG4, dá para me fazer ventosa no IG4? Sim, porque eu tenho um recipiente capaz de colocar ali. Aí quanto tempo eu posso deixar? Cada um deles. Eu posso encher o corpo de ventosa? Lá atrás eu disse que não. Posso, mas quanto tempo eu vou deixar? Eu tenho que deixar 2 minutos, só que eu tenho que ser uma pessoa apta, porque quando eu coloquei aqui na cervical, na escápula, uma canopla, quando eu chegar na lombar já passou de 2 minutos, eu não consegui colocar. Então eu tenho que serrar para que 2 minutos seja essas canoplas todas, certo? Porque isso aí vai fazer um relaxamento. Agora, se eu uso a ventosa para deslizamento, o que acontece? Quando eu uso para deslizamento, ela não tem tempo, só que eu tenho que entender qual é a velocidade que eu tenho que sugar, qual é a quantidade, quantas bombadas eu tenho que dar com essa pistola para puxar essa pele, para que suga isso, né? Então eu tenho a pele saudável. Qual é a pele saudável? Tudo isso você tem que saber avaliar. Eu tenho a pele, né, que ela está estagnada, ela mais vermelhada, mais roxa, o que é com uma função sanguínea menos oxigenada. Aí eu vou ter a SZP de pele suave. Tudo isso você tem que entender o que é uma pele saudável, o que você tem como uma pele moderada, né, de irrigação sanguínea, e você tem que saber o que é uma pele totalmente em êxtase severo. Como que você vai descobrir isso? O que é uma congestão de pele? Tudo isso a ventosa ela vai te dar. Aí eu faço a aplicação de ventosa. O que é uma pele púrpura? Você vai entender, porque quando você suga, ela vai estar te mostrando isso. E você tem que entender dessas deficiências, dessas questões da patologia. O que são as bolhas? Você vai fazer uma sucção, ela vai ficar umas bolinhas mesmo assim, como se você fizesse espuma de sabão. Então fica umas bolinhas uma em cima da outra. Você tem que entender o que está acontecendo organicamente, fisiologicamente e bioquimicamente com essa. O que quer dizer? Quer dizer uma patologia? Que a ventosa ela vai te dar isso. Ela vai te mostrar uma correção e um diagnóstico mais rápido. O que é uma deficiência do sangue? Que cor vai ter essa pele? Então ela vai estar te mostrando tudo isso. E nisso, você pensa que vai ser são reações da pele que ela vai te dar o diagnóstico, e aí nesse diagnóstico você vai ter que entender realmente como faz o que você aplicar, quais pontos você vai usar, que meridiano, né, que órgãos você vai poder estar fazendo isso, entendeu? Então são essas coisas que você vai mudando. Quais são os cuidados, né? Eu falei dessas peles, dessas coisas, o que acontece? Quais são os cuidados que devemos ter após a reação da aplicação da ventosa? Avaliar o tamanho do copo, de acordo com a região a ser tratada, né? Você não vai usar o copo que você vai colocar no músculo, no rosto, na região zigomática, não vai usar ele mesmo para usar numa região de musculatura, né, peitoral. Observação de aplicação, né, durante toda a ventosa, a formação de bolhas, como estava dizendo lá, as bolhas, o que ela faz, né, as lesões cutâneas, porque vai lesionar, tem pele que ela está totalmente desidratada e ela pode fazer algumas fissuras, né? O paciente pode ficar também, né, com uma questão assim, de hipotenso, né? Por quê? Essa razão da hipotensidade, deixar que ele se safa, né, totalmente, imediatamente, uns 10 ou uns 15 minutos, porque as pessoas fazem a ventosa como a acupuntura.
você faz, esse paciente ele tem que ter um tempinho ali primeiro para ele ficou muito tempo deitado, dependendo do que você vai estar fazendo, né? E vai ter pessoas que era muito sensível, né, às aplicações. O que acontece? Se você suga, às vezes ele está sem irrigação, o que vai acontecer? Ele vai estar puxando, vai estar sentindo mais dores, né? Bom, continuando aqui, nós temos o que eu disse assim, né? Alguns pacientes podem ficar hipotenso. Então, o que você pode fazer após essa aplicação? Você pode fazer o seguinte: deixar essa pessoa descansar uns 10 minutos. E quando você vê alguma pessoa que você... Porque isso eu estou falando, gente, de uma ventosa para tratamento, certo? Não de uma ventosa que a pessoa faz lá um dia, outro dia, não. Quando nós falamos de tratamento com ventosa, né, é uma sequência. Às vezes você faz 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Então o que acontece com isso? E se todas as vezes que as pessoas estiverem fazendo o tratamento, elas ter essa sensação realmente de cansaço, faça uma coisa: interrompa o tratamento. Interrompa o tratamento para que você possa realmente entender, né, qual é o caso, né, o que está acometendo essa pessoa. Se ela de repente não tem uma doença crônica e que você, como não é um profissional da saúde, mas você é um bom terapeuta, você quer estudar cada vez mais, você vai aconselhar o quê? Que ele procure um profissional da saúde, um médico, para que ele possa fazer uns exames mais detalhados, tá? Porque se sente muito cansaço, alguma coisa está de errado, certo? Então você, como um bom profissional, já faz o seguinte: interrompe esse tratamento, faz com que ele possa realmente não ter, né, mas não precisa interromper de vez, começa a fazer menos vezes, até que ele te traga uma avaliação, uns exames realmente adequados se ele tem alguma coisa. Aí você vai fazer esse tratamento menos intensivo, certo? Que você só vai... O benefício aqui é você ajudar, né, para aquele que quer trabalhar na área ou para aquele que quer cuidar da família dele, certo? Então o que acontece? Então, se possível também, quando você tem uma reação desses mais dolorida, hoje eu aconselho assim: se eu usar um olhinho, se eu usar um hidratante após essa sessão de ventosa, né, você fazer o quê? Um tratamento no uso de hidratante, você fazer ali uma massagenzinha de leve nessas regiões um pouco mais doloridas, porque mesmo que você não dê 2, 3, 4 sucção, se dê 2, as pessoas vão ser sensíveis e a pele vai ficar mais arroxeada, ela vai ficar mais densa realmente. Então o que você tem que fazer? Para isso, e é uma forma também de você tá cuidando realmente dessa pessoa, ela se sentir não só um instrumento ali, mas ela se sentir bem cuidada, fazer com que ela... E a partir do momento que essa pessoa ela se sinta confiabilidade, ela vê esse cuidado que você tem com ela, você pode ter certeza que ela vai voltar amanhã e aceitar de todas as formas o seu tratamento. Então, o que eu tenho para dizer para vocês da ventosa terapia, para aquele que quer cuidar da família, é isso. Esse é o nosso cursinho realmente assim, para um entendimento básico, gratuito. E eu acredito que vocês vão gostar desse curso, vão entender. E para que vocês possam ser aptos realmente, verdadeiro terapeuta, vem novas novidades, vem um curso realmente intermediário e avançado. Você vai aprender anatomia, você vai aprender fisiologia, você vai entender diagnosticar casos clínicos, órgãos de disfunções e desequilíbrios bioquímicos. Ok? Aguardo vocês na nossa nova temporada de ventosa terapia para que você seja um terapeuta profissional. Aí para vocês que estão aí já assistindo a aula de ventosa terapia, nós vamos para uma prática, né? Que você vai ver alguns pontos que eu vou mostrar para vocês. Então, vem comigo! Olá, meninas! Vamos aqui, mais uma etapazinha, né? Do ventosa terapia. Hoje eu vou falar de alguns pontos, mostrar alguns pontos assim que incomodam muita gente, principalmente as mulheres. Falar dos pontos aí para insônia, né? Nós vamos falar hoje
um dos pontos que são acoplados para a insônia. Vamos falar do VC12. VC12 quer dizer o quê? Vasoconcepção, né? Nós vamos falar do C7, ponto do coração, tá? VC, vasogovernador, VG20. Esses são os pontos que nós estamos falando, que é um protocolozinho para você tratar a insônia. E o VG16, que é o vasogovernador. Como eu falei, vasogovernador 20 e vasogovernador 16. E o RIM 1, que chama sempre R1. Vou mostrar todos eles, onde fica, intensidade, tempo de aplicação. E nisso tudo, antes acho que eu atropelei um pouquinho, gente, mas é o seguinte: alguns sintomas que a gente trata com a ventosa terapia sem ser evasivo, né? Que é alguns sintomas de cólicas, né? Indigestão, impotência. O que acontece? Prisão de ventre, dores ciática, dores, a gente fala lombargo, né? Mas dores lombar, certo? Tosse, que são coisas, mas para cada uma dessas coisas, obesidade, tonturas, né? Que às vezes tem pessoas com tonturas, vertigem, tem que saber se essa tontura é por pressão alta, pressão baixa, né? Essas alterações que causam na PA. Então a ventosa terapia, por mais que ela seja evasiva ou não, nós temos que entender o seguinte: tempo, onde, quando e para quê. Quando nós podemos realmente fazer isso? Quanto tempo eu vou deixar aplicar? Em uma criança, tem um tempo. Quanto tempo de sucção? Sucção, eu já vou mostrar para vocês. Nós vamos estar usando a canopla com a pistola. Então essa aqui ela vai ter que puxar. Ela tem uma válvulazinha, acho que vocês ouviram, e ela vai puxar. Então nós estamos falando de um ponto, né, para insônia. Então nós temos 5 pontos, certo? Eu vou começar mostrando um com a canopla, né, no vasoconcepção 12. É aqui, e aqui eu vou puxar. Eu preciso uma, eu preciso puxar 2, eu preciso puxar 3, eu preciso puxar 4. Para cada sucção que eu der, eu tenho que saber quanto tempo eu posso deixar. De 1 a 2 minutos, de 5 a 10 minutos, de 7, de 5 a 3, de 3 a 5, e assim sucessivamente. Cada uma delas, eu tenho que entender, primeiro, o que eu quero fazer. Quanto tempo? Uma criança, quanto tempo eu deixo? Uma pessoa de idade, tem que analisar essa pele. Uma pessoa obesa, uma pessoa magra, uma pessoa normal. O que é normal? Aquela que tem uma saúde, né, equilibrada, que não tem nenhuma deficiência. Então, a ventosa, ela serve para quê? Eu já disse, serve para insônia. Esses pontos que nós estamos mostrando é para insônia. Quanto tempo eu deixei? Então fica aqui uma região, né, meia desconfortável, porque estão próximo ao diafragma, ao estômago. Então quanto tempo eu deixo? Para saber quanto tempo eu deixo, eu preciso saber qual a reação. Algumas vão ficar muito vermelhas, vai abrir esses poros da pele, né? Outras vão ficar roxos, porque tudo depende do tempo. E cada posição que fica essa cor da pele, eu tenho que saber identificar por que ele ficou dessa forma, certo? Eu vou trocar de canopla, vou pedir aqui para o meu assistente trazer uma canopla que nós vamos, como nós estamos, essa pessoa, o modelo nosso está de frente, nós vamos usar a canopla agora para pegar o ponto do rim. Não precisamos deixar aqui transposta. Mas ela serve, esses pontos servem para quê? Para tratar, ajudar a tratar a insônia, certo? Então a ventosa terapia ela serve para quê?
também para um relaxamento, também para fazer uma desintoxicação sanguínea. Para isso você tem que entender tempo e forma dessa opção. Se eu dou uma, se eu dou duas, se eu dou três, se eu dou quatro. E vai ter bombinhas que ela vai dar até 5 sucções. Aí eu tenho que ter o conhecimento de quanto tempo eu deixo. Se é 3, se é 2, se é 1, se é de 5 a 10 minutos. Tudo isso tem tempo. Essa técnica que eu estou ensinando para vocês, eu não vou ensinar com agulha, porque eu estou fazendo esse cursinho básico aqui para leigos que não conhecem nada. Então você pode cuidar da sua família. Se você quiser usar a terapia para aprender, para cuidar da sua família, você vai. Eu estou falando de insônia hoje, né? Mas você também pode usar isso como uma profissão. Porque você, aí, temos que entender que precisamos aprender mais. Esse é um cursinho básico do básico, para você poder entender e aguçar a curiosidade e, de repente, querer realmente aprender. Então, o ponto de insônia, vamos ter outros, né? E outras aulas que nós temos, não vamos estar falando mais. Então, agora nós vamos para o ponto do rim. Então, eu vou falar as canoplas, dá as outras para ver essas três pequenas. Ok. Então, nós temos elas de vários tamanhos, né? Essa aqui é irregular. Aonde eu uso ela? Esta aqui é menor e esta é menor. De repente, eu posso usá-la aqui. Eu posso usá-la aqui, eu posso usá-la aqui, e essa aqui ela não fica, né? Ó, ela balança, você vai ver que ela balança. Se eu mudar, essa aqui ela não vai balançar, porque ela é bem redondinha. Essa aqui ela é curvada, né? Ó, ela é desregular, certo? Ela não é bem reguladinha. Ó. Então, onde eu vou usar isso? Como eu já disse em outra aula, acho que foi na primeira aula que eu disse para vocês, não podemos usar a ventosa em algumas regiões de articulações, certo? Mas aí você vai falar assim, eu trato reumatismo, eu trato artrite, eu trato artrose. Sim, mas como que eu não posso colocar, né, nas articulações? Assim como você está vendo o ponto que eu estou apontando hoje, que é para insônia, né? Aí todo mundo, insônia, vou tratar na cabeça? Não. Então, pegamos um ponto aqui, eu vou devolver isso aqui para minha assistente, né, e nós vamos pegar o ponto do rim. O rim 1, onde é? O rim 1, para todo mundo, alguém que estuda, um massoterapeuta, ele é um ponto bem aqui na sola do pé. Né? Então, não sei se vai pegar para vocês, mas aqui esse aqui eu vou usar esse copinho, que é o pé ele é meio durinho, né? Musculatura, olha lá, ficou preso. Quanto tempo eu deixo? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? E caiu, porque eu devia ter feito uma sucção maior, né? Aí o paciente ele não ajuda, ele quer relaxar, ele quer comandar o negócio para ti, entende? Sempre gostou dessas aulas. Aula ao vivo é muito por isso, né? Porque você quer ensinar e o paciente ele quer te atrapalhar, porque ele está sentindo dor, entende? Então aqui é o R1. Eu vou tirar para você ver a marca do pé. Você pega essa linha, dessa curvatura, e aqui tem essa linha. Você vai. Eu gostaria de fazer um quadradinho, mas não. Pegou aqui, acabou essa questão da falange do dedão. Quando acabou a falange, vem aqui. Vai estar aqui. Então, vou meter o ponto para poder enxergar. Certo? Então, R1. Então, para insônia, na região frontal, nós vamos usar o vasoconcepção 12, ou R1, né? E aí eu vou usar a mesma canoprinha no C7. O que é C7? Coração, ponto do coração 7. Tá? Que está nesse meridiano, então aqui eu vou usar ele aqui, desse ladinho, e vou sugar, né? Deixei. Quanto tempo eu vou deixar? Então aqui, só aqui na região frontal desse modelo, desse paciente, nós pegamos já 3 pontinhos, né? Então são pontos específicos para insônia, certo, gente?
Então eu vou tirar, tá ficando vermelho. E a questão do vermelho mais cromo, mais arroxeado, tudo isso também vocês vão aprender, né, nessa questão básica. Agora eu vou pedir, né, para a paciente virar de bruço para vocês verem o vaso governador 20 e o vaso governador 16. Então, tá aqui ele, né? Aqui você vai conseguir enxergar o 20. Eu posso usar ela da outra para mim, então eu vou dar a canopla grande, sem. Aqui eu vou usar, presta um pouquinho. Aquela hora eu mostrei para vocês aqui, como eu falei. Essa canopla, ela tem uma ponta magnética. O que vai fazer? Eu vou puxar aqui, não dá para puxar porque ela é grande, só para mostrar para vocês, veja bem. A cervical ela não vai conseguir, né? Então, não dá, certo? Então, só quis mostrar. Mas eu posso fazer isso. Tirar e mudar a canopla, né? O magneto. Esse aparelho aqui, ele vai fazer o quê? Como se eu tivesse uma agulha de acupuntura introduzida aqui e colocasse aquela canopla sem isso. Então ele vai fazer no ponto de esse estímulo. Olha lá. Pode ver, pegou. Então, aqui é o vaso concepção, vaso governador 20. O outro não vai dar para vocês observarem, pegarem, mas é aqui, nessa região, né? Aqui, não no topo da cabeça, mas aqui, essa região, né, dorsal aqui, para que esse ponto pegue. Quanto tempo? Então eu tenho aqui, deixei esse aqui, eu coloquei isso para mostrar. Vocês podem usar ele, porque ele vai estar estimulando muito mais rápido este ponto, certo? Então aí nós vamos para o vaso governador 16, tá aqui, estamos, e vamos puxar aqui também, e ele vai ficar, a gente vai abrir bem, né? E ele puxa, o cabelo escorrega, viu, gente? Aí a gente precisa de um macetezinho para a canopla ficar, que é aquela outra que é curvada. Então nós estamos pegando, né, o outro vaso, que é vaso governador. Lembra sempre disso. É o governador, tá? Não é. Então nós pegamos vaso concepção. O que é vaso concepção? E vaso governadores, tá certo? Aqui são os pontos que a gente trata para insônia, para as pessoas que têm insônia. Você pode aprender esse curso para cuidar do seu filho. A ventosa ela serve para acalmar, ajuda a acalmar, né? Ela ajuda a você fortalecer a sua musculatura. Só que para tudo isso você tem que ter as técnicas de saber o ponto de cada coisa. Ok, pessoal? Isso é uma aulinha de praticidade e os pontos para insônia que vocês aprenderam hoje. Continuando aqui, que a gente está falando, né, de que vocês já aprenderam alguns pontos para insônia. E aí eu quero dizer assim, a ventosa terapia, gente, também ela é maravilhosa em que sentido? No sentido de você se auto-aplicar, né? Aí você vai perguntar, como eu vou me auto-aplicar? Você se auto-aplica tanto no rosto, quanto em algumas regiões frontais, e também tem, para aqueles que têm a flexibilidade legal, consegue aplicar nas costas, porque a ventosa, eu não tenho aqui, eu esqueci, ela tem uma mangueirinha, né? Mais ou menos uns 50 a 40 centímetros, que você engata na canopla e na pistola. Você faz isso. Bom, gente, acho que eu já falei demais, né? Dessas aulas simples, básicas, foram básicas mesmo, né? Espero que vocês tenham tido um excelente conhecimento. E outra, vou pedir uma coisa para vocês, tá? Não sei se pode, né, pessoal? Tem que falar com a minha equipe aqui, que é eles que mandam, né, gente? Para eles darem nota pra gente lá, né? Se é ótimo, se é regular, se foi péssimo. Tem que ser verdadeiro, viu, gente? A crítica, não importa se ela é ruim. Para um bom profissional, a crítica faz com que ele sempre vá
né, em busca de melhoria. Qualquer área que você tenha como profissional, vá em busca sempre da melhoria a partir das críticas. Porque quando ninguém te critica, você não está incomodando ninguém. Quando ninguém te critique, né, você esquece isso. Então, vou dizer assim, deixe seu comentário com a gente, tá bom? Deixe seu comentário que a gente vai, em cima disso, estar, né, fazendo o que é necessário, tá? Se inscrevam no curso que nós vamos ter. Isso não vai ser mais básico, vai ser acima desse básico, vai ser intermediário e avançado. Onde eu digo lá na aula 2, eu acho, não me lembro, que é as questões de você fazer diagnóstico clínico e o diagnóstico para que você entenda, né, de patologias. E aí nós vamos aprender com maior profundeza, né, com maior clareza, com maior certeza, o que? Em que realmente você será habilitado com ventosa terapia, o que realmente você pode tratar, porque ventosa não tem restrição, não existe restrição, existem pontos específicos para que você possa fazer e para que locais que você não possa aplicar, mas tudo isso você aprende também, né? Estamos finalizando o nosso curso, certo? Gratuito, mas aguardem, teremos novidades. Antes de eu finalizar, eu quero agradecer. Gente, estou muito feliz, porque fiz isso assim meio, né? Porque você fazer uma coisa sem nada palpável, pela primeira vez é difícil. Pela experiência de 40 anos que eu tenho com a profissão, sempre dei curso presencial. Sempre falo para as pessoas, vem fazer um curso experimental. Então nós trabalhamos dessa forma, vem fazer um curso experimental e ver se você gosta da forma que a gente aplica. Então eu estou muito feliz com os 40 alunos que participaram desse curso nosso. E para você que quer se especializar, que de repente não quer ser um profissional agora, mas que quer treinar aplicando na sua família, a ventosa terapia da família, se inscreva e aguardem que vem novidade por aí, ok? Um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde e prosperidade para todos nós, em busca de um futuro melhor.